Pessoal, uma dúvida que eu recebo bastante é sobre questão de fundo de investimentos, né? Eu percebo que muito investidor acredita que fundo de investimento não tem diferenciação, é basicamente, no que você investe no fundo de investimento. Mas os fundos de investimento, né, eles são bem diferentes entre si. Existem vários tipos, do mais conservador para o mais agressivo, né? Então, basicamente, eu vou falar para vocês quais são esses tipos de fundo de investimento. Então, primeiramente, o fundo de investimento mais conservador é o fundo de renda fixa. Esse fundo basicamente vai investir, como o nome sugere, em renda fixa em geral, né? CDB, crédito privado, títulos públicos. Então, é um investimento relativamente conservador, né? Alguns têm uma certa variação, mas em geral eles são bem pouco voláteis. São indexados geralmente ao CDI, então tem uma variação muito baixa. Seguindo a ordem de grau de risco, né? Tem os fundos multimercados. Os fundos multimercados, eles são bem diferentes, né? Como o nome mesmo sugere, é um fundo que investe em vários tipos de produto. Então, desde o fundo de multimercado pode ter bastante renda fixa, pode ter renda variável, né, na parte de ações, câmbio, moeda, porque a principal política desse fundo é não ter política, né, entre aspas. Então, ele vai investir em basicamente todo tipo de produto, né? Fica na mão do gestor fazer essa definição, mas existem fundos que investem muito em ações, né? Um fundo, para ele ser considerado multimercado, ele não pode ter mais que 67% do que em ações. Porque se ele tiver isso, ele vai ser um fundo de ações. Mas um fundo pode ter mais da metade da carteira em ações, não? Em renda variável. Então, às vezes você percebe, você está investindo no fundo multimercado, achando que é um investimento mais conservador, mais moderado, mas nem sempre, né? Por isso tem que escolher bem um fundo, para não escolher um fundo mais, por engano, né? Um fundo muito agressivo, com alta volatilidade. Então, outra opção de fundo de investimento seria os fundos de ações, né? Renda variável. Esse fundo basicamente vai investir em ações, né? Então, cada gestor vai ter a sua autonomia para definir quais ações ele quer comprar na carteira, de acordo com o patrimônio líquido do fundo. Então, é um fundo mais volátil, né? Vai ter mais variação, porque como uma renda variável, né? Ele vai ter essa volatilidade maior. Então, é um fundo um pouquinho mais que moderado. Outra opção de fundo seriam os fundos cambiais, né? Que basicamente vão investir em moeda estrangeira, dólar principalmente. Então, se você quer ficar exposto a uma moeda estrangeira, ao dólar, né? Fazer uma proteção em cambial na sua carteira, os fundos cambiais são uma boa opção. Justamente por isso, de uma forma simples, você vai estar expondo seu capital a uma moeda estrangeira, né? Principalmente dólar. Então, essa seria a quarta opção que eu comentei agora sobre fundos de investimentos. Uma última opção, tá? Vou falar entre os principais fundos, são os fundos internacionais. Então, você pode ficar exposto também ao mercado internacional via fundo. Então, existem fundos que replicam a performance do S&P, que é a bolsa americana, um índice americano. Então, você comprando esse fundo, você vai estar basicamente criando uma proteção entre a sua carteira ou ficando exposto a esse tipo de mercado, né? Mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos. Então, esses são os principais fundos, né? Tem também o fundo imobiliário, que é um fundo que muita gente se interessa, né? Só que o fundo imobiliário ele é um pouquinho diferente a metodologia, né? Porque você vai comprar a cota dele diretamente na bolsa de valores. Ao contrário dos outros fundos, né? Que você não vai estar operando via bolsa. Para comprar o fundo imobiliário, você vai ter que ir diretamente com o ticket do fundo, né? Comprar esse fundo, né? Fundo imobiliário. Eles geralmente pagam dividendos mensais, né? A maioria paga para você são oriundos dos aluguéis, né? Então você vai receber essa cota aí diretamente na sua conta, mensalmente, geralmente, né? Alguns fundos são um pouquinho diferentes, mas em média é assim que funciona. E ele tem mais variação também, né? A cota varia bastante, não como uma ação, mas tem uma variação maior. Então é um pouquinho diferente o sistema de compra e venda desse produto, né? Questão de tributação também, mas eu não vou entrar em tributação nesse vídeo. O objetivo mesmo era falar um pouquinho sobre os tipos de fundo, né? Algo bem rápido, só para ficar mais claro, né? Porque o investidor tem que ter um pouquinho desse conhecimento, né? Para investir em fundo de investimento. Ok, mas que fundo de investimento, né? É muito vago, né? Um fundo de investimento, ele pode ser de N tipos. Até dentro o mesmo segmento pode ter N fundos, multimercado, por exemplo, ó. Alguns são mais conservadores, outros não. Então é importante estar bem alinhado a essa questão. Esse era o meu objetivo, falar um pouquinho sobre esse tipo de produto. Então, ficou alguma dúvida?
quer investir nesse produto e ainda não investe, quer mudar a carteira, enfim, quer falar sobre algo do tipo ou mesmo outra questão, só me chamar no WhatsApp, e-mail e eu estou à disposição de todos vocês. Obrigado pelo tempo e nos vemos em breve.